Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Programa do dia 8 de agosto de 2024, quinta-feira, memória do presbítero São Domingos. Domingos de Guzmán nasceu em Calahorra, Espanha, em 1170 e faleceu em Bolonha, Itália, em 6 de agosto de 1221, é com Francisco de Assis um dos patriarcas da santidade cristã, suscitados pelo Espírito em um tempo de grandes mudanças históricas. Ao aparecer a heresia albigense, dedicou-se com grande zelo à pregação evangélica e à defesa da fé católica no sul da França. Para continuar a expandir seu serviço apostólico em toda a igreja, fundou em Toulouse, em 1215, a Ordem dos Frades Pregadores, chamados de Dominicanos. Teve um conhecimento penetrante e sapiencial do mistério de Deus e promoveu, junto com o aprofundamento dos estudos teológicos, a oração popular do Santo Rosário. Rezando a memória de São Domingos de Guzmán, peçamos a sua intercessão para que nossa Igreja permaneça fiel aos ensinamentos deixados por nosso Senhor. Ouçamos a proclamação do Evangelho de São Mateus, capítulo 16, versículos de 13 a 23. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que és João Batista, outros que és Elias, outros ainda que és Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo Jesus lhe disse: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus, tudo que tu ligares na terra será ligado no céu, tudo o que tu desligares na terra será desligado nos céus. Jesus então ordenou aos discípulos que não dissessem a ninguém que ele era o Messias. Jesus começou a mostrar aos seus discípulos que devia ir a Jerusalém e sofrer muito, da parte dos anciãos, dos sumos sacerdotes e dos mestres da lei, que devia ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Então Pedro tomou Jesus à parte e começou a repreendê-lo, dizendo: Deus não permita tal coisa, Senhor, isto nunca te aconteça. Jesus, porém, voltou-se para Pedro e disse: vai para longe, Satanás, tu és para mim uma pedra de tropeço, porque não pensas as coisas de Deus, mas sim as coisas dos homens. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, primeiro Jesus exalta Pedro pela sua profissão de fé, entrega-lhe as chaves do reino com o poder de tudo ligar e desligar na terra e no céu. Depois o afasta para longe. Antes Pedro é a pedra sobre a qual será construída a igreja. Depois torna-se pedra de tropeço. Quando movido pelo Espírito Santo, Pedro proclama que Jesus é o Filho de Deus vivo, logo depois, ao falar sobre a inspiração humana, é repudiado como Satanás o tentador. Como Pedro, às vezes agimos pelo sopro do Espírito Santo e outras vezes por impulsos humanos, saindo da sintonia com Deus e com o seu Espírito. É preciso constantemente discernimento sobre quem é que nos inspira, para que sejamos discípulos segundo o coração do Mestre. Será que o seu testemunho cristão merece o elogio de Jesus? Feliz és tu, queridos irmãos e irmãs. Iluminado por Deus, Pedro percebeu que Jesus era mais que um simples profeta. Reconheceu como Messias Salvador, recebeu o encargo especial, haveria de ser um centro de convergência para a fé dos discípulos, ponto de apoio para a nova comunidade. No entanto, mesmo tendo recebido esta missão, Pedro ainda não era capaz de aceitar que o Messias haveria de ser um salvador pobre, sofredor, aparentemente derrotado. Precisava crescer mais na fé. Nas horas mais difíceis, mais exigentes, é que manifestamos de fato o tamanho da nossa fé. São Domingos de Guzmán, hoje recordado pela Igreja, amou os pobres e os humildes, seguindo o exemplo de Cristo. Foi um missionário destemido, fez do rosário um meio para evangelizar os simples, os humildes, os iletrados. A primeira leitura de hoje, de Jeremias 31, 31 a 34, traz
ao povo uma grande promessa, uma nova aliança realizada na proximidade e na intimidade com o seu Deus. Essa mensagem de esperança supera até mesmo a feliz notícia do retorno à terra, pois apresenta a proximidade do tempo messiânico, tão aguardado por todos. Não importa mais o pecado do povo, mas a misericórdia e a salvação do seu Senhor. O Evangelho, em alguma medida, é a concretização da esperança anunciada pelo profeta. Deus foi fiel ao seu povo e cumpriu sua aliança, enviando o seu Filho unigênito para nos salvar. As palavras de Pedro estão ao centro da fé de toda a igreja e a prova cabal da fidelidade e da presença de nosso Deus em nosso meio. O poder das chaves dado por Jesus ao apóstolo marca o nascimento da comunidade dos discípulos do Senhor, alicerçada na fé de Pedro. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Oremos. Senhor, pelos méritos e ensinamentos de São Domingos, vinde em socorro da vossa igreja, e o grande pregador da vossa verdade seja nosso fiel intercessor. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus e convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão de São Domingos, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém. A alegria do Senhor seja a vossa força, e de paz o Senhor vos acompanhe, graças a Deus. No dia de hoje, sempre tenhamos o terço rosário como a nossa principal arma para chegarmos ao céu. Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Ó Senhor, de coração eu vos dou graças, porque ouvistes as palavras dos meus lábios. Perante os vossos anjos vou cantar-vos, e ante o vosso templo vou prostrar-me. Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Eu agradeço o vosso amor, vossa verdade, porque fizestes muito mais que prometestes. Naquele dia em que gritei, vós me escutastes, e aumentastes o vigor da minha alma. Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Tu és o Messias,